Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito. Quero dizer que eu não sou um indivíduo perfeito. E eu vou falar nessa manhã. E todos os que acompanharam o estudo dessa semana, de casa em casa, devem ter lido esse texto. E há tempos eu já tenho meditado numa palavra sobre mestre. E quando nessa semana abordamos esse assunto em Tiago 3, né? Me lembrei novamente e eu fui convocado até para trazer uma palavra que eu trouxe de unidade no sábado e eu não tinha mais essa carga. E a carga que eu tinha era essa que o Senhor está nos repartindo hoje. Então quero dizer para vocês que nós tropeçamos com facilidade nas palavras. E às vezes não tropeçamos por... aliás, um tropeço sempre é sem querer, né? A gente bate numa pedra porque não viu a pedra. E quando eu trouxe essa palavra de unidade para os jovens, alguns ficaram tristes porque eu tinha dito que nós somos dois grupos, o grupo do sábado e o grupo do domingo. E de fato somos dois grupos. E a razão pela qual estávamos trazendo essa palavra era porque gostaríamos de juntar os jovens junto com os mais maduros, os jovens mais tempo, né? Numa congregação só, numa reunião só, para ceiarmos juntos. Essa era a intenção, e eles acharam que eu estava dizendo que os jovens eram rebeldes, né, no sentido assim de que não quisessem estar conosco, né, alguma coisa assim, mas não fui eu que eu disse, eu só disse que existe o grupo de sábado e o grupo de domingo, e a gente não sabe quando está no domingo o que fizeram no sábado, e os que do sábado não sabem o que fizeram no domingo, né? Então esse ato não é bom para a vida da igreja, né? Continua dizendo que nós precisamos ser mais unidos nessas coisas. Mas não estou dizendo que eles estão em pecado e nem nós por estarmos divididos. Aliás, a culpa disso foi toda nossa, né? Nós que dividimos porque a pandemia ela não deixou reunir muita gente. Então, se fizéssemos 2 reuniões, mais gente poderia se reunir. E foi tudo, começou assim, acabou a pandemia e nada mudou nas nossas reuniões. Então, ficou um mal entendido. Foi um tropeço, né? Mas... por isso que quero dizer que eu não sou perfeito, né? E se alguém também de vocês ficou triste por causa disso, eu quero pedir perdão aqui de púlpito. Se é que o perdão de púlpito vale mais do que outro, né? Mas assim ficamos acertados. Mas eu queria falar sobre Jesus o Mestre. E antes de, então... ler os outros 2 textos sobre os quais quero fazer referência. Uma coisa, na última vez eu tinha 4 páginas, né? Já consegui falar menos, agora só são 2,5. Então, no muito falar há tropeço, né? Então, no menos falar, menos tropeço. Então, eu acho que assim a gente consegue sendo aperfeiçoado. O segundo texto diz assim, Hebreus 5,12, diz assim: pois com efeito, quando devíeis ser mestres,
atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine quais os princípios elementares dos oráculos de Deus. Aí você já vê que, tem alguma coisa que precisa ser explicada, né? O terceiro texto é um texto de Jesus, no capítulo 23 de Mateus, que é uma conversa de Jesus com os fariseus e escribas, mas depois direcionado aos discípulos. E o versículo 8 diz assim: vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Como eu gosto dessa palavra. Não porque ela é de Jesus, mas porque ela é a verdade, né? A palavra mestre não se usa mais muito corriqueiramente no vocabulário português, a não ser que alguém faça mestrado, então é um mestre, né? Ou então alguém que é muito exímio em alguma coisa, então o chamam de mestre, né? E quando eu digo mestre Cuca, todo mundo sabe o que eu estou dizendo, né? Né, Elias? Os italianos e os alemães que gostam muito de Cuca, né? É exímio confeiteiro lá, né? Então, mas nós não estamos falando das coisas seculares aqui, né? Nós estamos aqui falando da palavra de Deus. Então, esses textos aqui, nós temos que olhar para nós que somos discípulos de Jesus. O mundo não vai entender essas coisas, mas nós temos que entender. Nós somos seus discípulos e estamos ouvindo porque os fariseus já morreram, né? Pode ser que tenha um e outro aí, os escribas, né? E a palavra continua escrita aqui. Por quê? Porque toda palavra é útil para o ensino e nós temos que aprender. Então, isso é para nós hoje, nessa manhã de domingo aqui, que estamos ouvindo essa palavra de Jesus. Tiago fala de mestre. Mestre, na palavra original, a palavra original, às vezes a gente fica achando assim que é meio exibição, né? Mas eu gosto sempre de fazer a referência disso, porque quando se traduz uma coisa para outra língua, se perdem algumas coisas, né? Então, para não se perderem, a gente faz essa referência. Mas eu não sei grego, tá? Eu só estudei um pouquinho para conseguir acompanhar e olhar a palavra para ver se confere. Que é uma palavra que nós usamos como didática, né? Didáskalos é algo que no português, e o português tem muita coisa do grego, né? Que fala da didática, da parte de ensino. Então, o mestre nada mais é do que um ensinador. Isso já muda um pouquinho o nosso coração, porque quando o Tiago diz que não vos torneis mestres, muitos de vocês, porque é que parece que nós queremos ter uma posição e não uma função, não um serviço de ensinar, né? Agora, se queremos ser essa coisa de mestre, Tiago nos adverte, nós não vamos ler o capítulo todo, nos adverte porque no muito falar a transgressão. Ou seja, quando nós falamos, queremos nos impor com nossos pensamentos, nossas ideias, nossas palavras, né? Nós somos muito mais aqueles que se orgulham de algum conhecimento do que aqueles que querem ajudar o seu irmão.
Jesus disse que todos nós somos irmãos, né? Ele parece que ele faz um nivelamento assim, de que aquele que ensina e aquele que aprende são irmãos. Nós não temos uma família onde tem o mais velho e o mais novo, e o mais velho ensina o mais novo daquilo que ele já aprendeu, né? E o mais velho tem paciência na imaturidade do mais novo, esperando que ele aprenda também. Esta é a vida da família de Deus. Já pensou? É claro que quando somos criança, talvez a gente tenha um pouco desse orgulho. Eu sei, né? Diz para o irmãozinho assim, eu já sei. Mas é uma coisa bem infantil, né? Eu não imagino que entre nós alguém se levante aqui. Não, eu sei, porque eu não sei. E lembrando do título que eu botei nessa palavra, é Jesus o Mestre. O Mestre é Jesus. E nós vamos chegar lá. Gosto muito de ver como o de casa em casa é recheado de irmãos. Vocês nunca sabem quem vai trazer a palavra, né? Daqui a pouco aparece lá o Otto e o Fabrício, né? Vestidos iguais assim, né? E foi coincidência, viu? Não foi combinado. Foi coincidência, né? Juntamos para gravar e quando chegamos junto estava de uniforme, né? Mas é tão bom ver irmãos, que vocês talvez só vejam. Hoje eu posso falar do Fabrício, que não está aqui, né? O Fabrício que toca, e uma hora dessas vocês ouvem ele repartindo. Aliás, entre os discípulos que andam comigo eu também quero uma hora dessas gravar. E espero que vocês também queiram. Espero que vocês também queiram repartir com seus irmãos. Como tropeçamos facilmente nas palavras, elas podem ser a nossa condenação. Para os réus, antes de um julgamento, normalmente se diz assim: você tem o direito de ficar calado, né? Porque as suas palavras podem ser para a condenação. Ora, as nossas também. As nossas também. Então, uma palavra mal falada pode trazer prejuízos, assim como o Tiago diz que uma fagulha pode incendiar uma floresta. Que prejuízo, que estrago. E às vezes isso pode acontecer entre nós, né? Por isso que Jesus diz assim: se existe alguma coisa entre um irmão, vai lá e acerta. E Jesus disse uma coisa a mais: se você vem trazer uma oferta para o Senhor e se lembra de que tem alguma coisa para acertar, deixa a oferta, porque é mais importante nós estarmos reconciliados com nosso irmão. Depois volta e você terá liberdade de fazer a oferta diante do Senhor, porque o Senhor se agradou da tua atitude de reconciliação. Eu lembro que, quando eu li esse texto, no noivado do Leandro e da Ruth, faz tempo, né?
eu lembrei desse texto, eu compartilhei com eles esse texto e disse assim: Leandro, tu está querendo assumir uma casa. E as tuas palavras são como o leme de um navio. Você consegue direcionar esse navio para onde esse leme se virar. Ou seja, você pode ser um sucesso ou um fracasso. Você pode seguir sua própria vontade ou ter em mente um alvo que o Senhor propõe. Então, vejam como é importante essa seriedade com nossas palavras. Por isso que Tiago antes diz, né? Seja pronto para ouvir e tardio para falar, né? E é muito óbvio isso, né? Quando temos algo para dizer, nós temos que saber o que dizer. E pronto para ouvir, é pronto para ouvir o Espírito, porque ele pode nos dar a direção do que dizer naquele momento. Pronto para ouvir o irmão, para entender a situação em que está passando. Pronto para ouvir. Se não temos ouvidos, acho que quase não temos o direito de falar, né? E o Senhor sempre nos deu 2 ouvidos e uma boca, né? Então, é sério. Paulo ensina na igreja de Éfeso, não saia da vossa boca nenhuma palavra, numa tradução diz torpe, a outra diz suja, na nossa atual, né? Diz, nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem, e não entristeçais o Espírito de Deus. Primeira coisa que, quando vamos falar, e eu quero dizer para vocês que esse foi um problema muito sério na minha vida. Vocês não conhecem aquele cara do passado. Alguns até conhecem, né? Que andaram comigo. Mas hoje eu realmente, antes de falar, eu penso assim, vai edificar? Se eu não tiver convicção de Deus, eu recolho. Ainda tem uns resquícios disso, né? Aquelas respostas rápidas, né? Que a gente fala sem pensar. Não é? E às vezes a gente é surpreendido com uma coisa, a gente reage assim, né? E se perde. Mas, se nós formos seguir esse ensinamento da palavra, de não falar nada que não edifique. Eu acho que, mesmo que seja verdade, ela pode não edificar naquele momento. Né? A gente tem esse cuidado. Eu não estou dizendo que nós não devemos falar a verdade, né? E muito menos falar meia verdade para agradar quem está ouvindo. Isso é pior ainda, né? Porque a verdade é que liberta. A luz que vem sobre trevas é que traz luz. Então,
o edificar não é aquilo que as pessoas querem ouvir, porque daí você nem precisa falar. Mas o edificar é falar com a verdade. E nós, como família de Deus, nós temos todos os princípios de Deus estabelecidos. Então, em qualquer assunto, nós temos que falar aquilo que vai ajudar o irmão a acertar o seu caminho. E às vezes ele nem gosta de ouvir. Mas o fato de não gostar de ouvir não significa que não edifica. Ou que aquela pessoa não tem ouvidos para isso. Porque é com amor que vamos dizer, né? É o que Efésios mesmo inclui nessa nossa conversa. Então, uma palavra suja, quando penso assim, uma palavra suja, a primeira coisa que vem na nossa mente é uma palavra assim, imunda, né? Tipo assim, sei lá, pornográfica, ou sei lá, alguma coisa desse tipo. Mas não precisa ser isso. Uma palavra suja é uma palavra que está contaminada com algo que não é a verdade. Se nós tivermos uma palavra suja, assim, um barrinho desse mundo grudado, ele pode ser apenas um conselho diferente do de Deus. Então, uma palavra contaminada com coisas desse mundo, com pensamentos humanos, né? Como Jesus diz assim, cogitar das coisas desse mundo, dos homens, do natural, pode ser uma palavra suja. Só para a gente colocar os pontos nos is, né? E eu não tropeçar com vocês. Nesse Efésios, eu gosto muito de uma coisa. Porque ele termina assim, não entristeçais o Espírito de Deus. Ele emenda isso nesse contexto. Há uma relação das nossas palavras com o transbordar do Espírito. Há uma relação. E se nós abrirmos Efésios... Obrigado, viu, querido? As palavras imundas, elas não combinam com o Santo Espírito, né? Entristecê-lo, isso entristece ele. Mas as palavras que edificam trazem graça aos que ouvem, não é isso que diz o texto? Graça aos que ouvem. Podemos dominar nossa língua? Ou eu estou falando só de mais uma coisa para encher o sermão de domingo de manhã? Essa palavra é para nós, nessa manhã. A Tiane tem me ajudado muitas vezes. A gente conversa todos os dias, né? Então, tem muita palavra que rola, né? Às vezes elas são bem amorosas mesmo, mas às vezes elas são mais sequinhas, assim, né? E ela me diz muitas vezes assim, Tucar, lembra que tu pensa diferente de mim. Então, às vezes, tu acha que eu estou entendendo e tu está falando outra coisa. E eu já percebi que falar aqui de cima é uma coisa, ouvir lá de baixo é outra.
E quantas vezes não fecha? Então, eu tento assim explicar o máximo para não cair nesse erro, né? Ela me ajuda. Efésios 5,18, já que eu mandei abrir, né? Diz assim, nessa versão: e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Parece que essa é uma linguagem que ela só tem espaço para um curto momento do nosso dia, né? Não é uma coisa constante das nossas, sei lá quanto tempo ficamos acordados, né? Mas as nossas 18 horas, 15 horas, sei lá, que interagimos. Mas eu quero dizer uma coisa. Primeiro, quando Paulo diz que deixem-se encher, né? Sede cheios do Espírito, às vezes a gente tem aquela imagem assim, né? O instrumental canta, agora nós vamos cantar. Espírito, enche, enche, enche. Parece que o problema é o Espírito, que não quer nos encher. E aí a gente fica colocando a culpa nele e esperando dele de braços cruzados, né? Mas, de fato, o que Paulo está dizendo assim, deixem-se encher. O Espírito Santo quer nos encher. E é claro que nós precisamos querer também, e é por isso que expressamos, enche-nos do Espírito. Mas a nossa atitude, ela não para ali. Ela continua nas nossas palavras, porque diz assim, ó, falando entre vocês com salmos, hinos, ou seja, a nossa comunicação tem que ser cheia das coisas de Deus. Tem que glorificar Deus, tem que direcionar para Deus, tem que fazer com que o nosso pensamento não esteja nas nossas preocupações, nas nossas políticas, nas nossas coisas esportivas, nas nossas demandas. Não que não possa ter espaço isso, mas, na verdade, o que nós temos que ter como o conversar dos filhos de Deus é sobre a sua família, sobre as coisas de Deus. E aqui, ó, louvando e cantando, aí parece que nós temos que cantar, né? E aí os que não sabem cantar já entram em desvantagem, né? Aí o Espírito Santo vai ser menos. Porque os bons cantores, aí, né, vão ser cheios de Espírito. Não é isso. Não é isso. Eu gosto muito de ver os músicos aqui com um testemunho autêntico. Muito mais do que músicos, serem homens e mulheres cheios de Espírito. Vocês sabem que em muitas igrejas eles contratam profissionais que nem convertidos são para fazer parte desse time. Não tem nada para transmitir. Nenhum espírito. Ou talvez um outro espírito. E ele diz assim, cantando, aqui nessa versão diz com o coração, né? Ao Senhor. Sabe como é que está no original? Cantando no coração. Agora, no coração, aí pode ser desafinado na boca, na língua, né?
as cordas vocais, mas pode afinar o coração. Essa é a afinação que agrada o Senhor. E todos nós podemos. Todos nós podemos. Eu um tempo tentei me dedicar à música e eu, como muito crítico assim que eu era, me incomodava com muita coisa. Me incomodava quando alguém respirava no meio da palavra, quando cantava, me incomodava quando a tônica não está em cima da tônica da música, me incomodava quando o cara não obedecia o ritmo, me incomodava. Afinação, então, né? Aí Deus me fez corrigir essa minha crítica, né? E aí eu tenho cuidado de Gravataí, e os dois presbíteros gostam de sentar do meu lado, quando eu estou lá assim, eles só no coração cantam afinado. Talvez você está aí sentado, alguém do seu lado está desafinado. Aprende com ele. Aprende com ele. Às vezes eu me consolo com Davi, que tinha um problema igual ao meu. Não o de bom músico. Isso não é um problema de Davi, né? Mas não saber ficar quieto é quando as palavras não trazem graça aos que ouvem, né? E ele orou no Salmo 141, e é por isso que eu deixei esses jovens aqui do meu lado, porque eu tive uma experiência muito forte com Deus nessa área. Se vocês entrassem em uma discussão comigo, eu provavelmente ganharia essa discussão, ainda que o custo dessa vitória fosse a perda do amigo. Aí, quando uma pessoa muito chegada a mim, se afastou de mim porque eu tinha ferido ela com palavras, Deus falou comigo. E aí eu comecei a meditar, e eu peguei o Salmo 141, e para decorar o Salmo 41, eu botei uma melodia, mas eu botei uma melodia assim, ó, na minha cabeça. Não peguei instrumento nenhum, eu queria repetir aquilo melodicamente, porque melodicamente a gente grava mais fácil as coisas, né? Todos nós sabemos cânticos, porque há uma melodia que nos ajuda para isso, né? Então, se é preciso uma melodia para nos ajudar a aprender alguma coisa, vamos botar uma melodia, não tem problema nenhum. E esse Salmo 141, no versículo 3 e 4, diz assim, a oração de Davi: põe em guarda, Senhor, a minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. E, por fim, não permita que o meu coração se incline para o mal. Eu nunca botei a música em acordes aqui. Hoje eu tentei fazer isso com eles. Vamos ver se... Diz assim, né? Põe em guarda, Senhor, a minha boca. Vigie as portas dos meus lábios. Não permita que o meu coração se incline para o mal. Não permita que o meu coração se incline para o mal. Canta comigo essa frase, depois nós vamos usar ela.
Não permita que o meu coração se incline para o mal. Mais uma vez. Não permita que o meu coração se incline para o mal. Talvez essa melodia vai te ajudar também. E eu não estou sendo mestre, só estou repartindo o que para mim foi um ensino. Se quiser descer, pode descer, viu? Ver o pregador de costas é brabo, né? Mas, queridos, antes de os nossos lábios falarem, o coração determina o modo de falarmos. Antes de nós cantarmos um louvor a Deus, o nosso coração precisa estar adorando o Senhor. E Jesus disse isso, né? A boca fala do que está cheio o coração. E ele não para ali. Ele diz assim: a pessoa boa tira do tesouro bom coisas boas, mas a pessoa má do mau tesouro tira coisas más. E digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda a palavra inútil que proferirem. Está em Mateus 12, 34 a 37. Porque pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado. Nossas palavras vão nos justificar ou nos condenar? Paulo, em Romanos 8, versículo 4 em diante, nos ajuda a entender isso. Porque não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Que sério isso, né? Que sério. Mas eu queria ir para o segundo texto, o de Hebreus. Quando falamos das nossas catequeses, né? Logo lembramos que, não, mas espera um pouquinho. Hebreus diz assim, pelo tempo decorrido, devia ser mestres, né? Então, estamos sendo exortados ao fato de não sermos mestres. Agora, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês nesse texto é que o escritor de Hebreus não está dizendo de que nós estamos querendo ou não querendo ser mestres, mas ser mestres por conhecermos os princípios de Deus e vivermos esses princípios. Não é isso? Ou seja, é uma questão de maturidade. Vamos abrir Hebreus. Ou vamos projetar na tela. Porque Hebreus é antes de Tiago. Parece que os dois se combinaram alguma coisa. No capítulo 5 começa a nossa exortação ao progresso da fé, o título que tem aqui, né, no capítulo 5. A esse respeito, temos muitas coisas a dizer, capítulo 5, verso 11, desculpe não ter falado.
A esse respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Nessa tradução é assim, né? Na outra tradução, assim, são tardios em ouvir, né? Ou seja, ouve, repete, mas o tardio para ouvir significa que não pratica, que não atende ao ensino, que todos esses princípios já foram ensinados, né? E a pessoa não atende, não vive isso. Bom, o contexto de Hebreus é amplo aqui, né? Ele está falando da salvação, de tudo que Jesus fez por nós, começando em Hebreus, né? E quando ele chega no versículo 11, parece que ele desanima. Porque não é que ele não tenha condições de explicar, mas é porque as pessoas não estão respondendo. Eles têm preguiça de ouvir. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Necessidade que ensine é porque houve um ensinador, que é o mestre, né? Aí está a palavra, lembrando o significado. Passaram a ter necessidade de leite, não de alimento sólido, e ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas. Então, quando exercitamos as nossas faculdades, nós somos capazes de também repartir ou ensinar aos que estão começando a aprender a andar na vida cristã. Está claro? De novo. Não vi ninguém dizer que está claro, daí eu acho que ninguém entendeu. Está claro? Está bem, ótimo, obrigado. E essas faculdades exercitadas é para discernir não somente o bem, mas também o mal. E aí, continua o capítulo 6, por isso, deixando princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito. Ou seja, esses fundamentos, eles precisam estar muito firmes na nossa vida para que a gente possa ir adiante para aquilo que é perfeito. Aquilo é a base. Ninguém constrói uma casa deixando só uma fundação, né? A não ser que acabou o dinheiro antes, né? Daí tem que esperar um pouco. Mas é assim. Então, a nossa exortação nessa manhã é que nós avancemos para o que é perfeito. Aqui os mestres são aqueles que ouvem e não os que falam. Vocês perceberam isso? No primeiro texto, nós estávamos falando dos mestres que queriam falar, queriam ensinar, queriam uma posição de destaque para que fossem ouvidos. Aqui é aqueles que deveriam ouvir. E ouvir e aprender para que pudessem estar aptos a repartir, a ensinar. Quando temos essa maturidade, então Deus pode nos usar para repartir com outros. Eu vou deixar para o fim. No fim, quero ler a continuidade desse texto, porque tem algo muito precioso na conclusão de Hebreus. Eu vou deixar para o fim.
Agora vamos para o texto de Mateus 23. É um capítulo horrível, mas horrível para os escribas e fariseus, tá? Porque ele diz, ai de vós, escribas e fariseus, e aí vai, vocês fazem isso, ai de vós, né? Então, mas eu acho que se eu fosse um fariseu naquela época, eu ia sumindo, né? Mas, o que Jesus estava querendo dizer ali do que os fariseus faziam e que não eram dignos, né? Então, Mateus 23, no começo do capítulo, ele diz assim, primeira coisa que ele diz assim, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Então aqui tem coisa misturada, tem coisa para os discípulos e tem coisa para as multidões onde estavam os fariseus, né? Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Bom, primeira coisa, né? Moisés é aquele que é a referência da lei, né? Sempre se fala de Moisés, se lembra da lei. E os fariseus assumiram esse papel ali. Moisés já tinha falecido há muitos anos, né? Então, eles se colocaram no lugar de Moisés. Essa é a primeira coisa, né? Só que eles mesmos não cumpriam a lei. Eles mesmos não tinham autoridade para assumir esse lugar, porque para isso era necessário que eles observassem a lei. E aí ele falou para os discípulos, né? Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem suas obras, porque dizem e não fazem. Ou seja, eles não têm autoridade para ensinar. Aí diz alguma coisa, atam fardos, cobram coisa dos outros que eles mesmos não fazem, né? Depois praticam obras para serem vistos pelos homens, né? Toda a intenção era o reconhecimento dos homens. Eu queria abrir um parênteses aqui. Tem uma coisa no meu coração que me incomoda nessa era moderna. De tantos sites, de tantos blogs, de tantas coisas que as pessoas fazem para serem vistos. E o Senhor diz com clareza, né? Teu Pai que vem em secreto, Ele vai te recompensar. Você não precisa ter 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 seguidores. Faz eles seguir Jesus. Vai levando eles para Jesus. Não para você. Você quer ser mestre? Os fariseus gostavam dos primeiros lugares, lugares de honra, né? Queriam ser reconhecidos, por onde passassem, queriam ser saudados e queriam ser chamados de mestres. Aqui o texto ele usa a palavra hebraica original, né, de mestre, o rabi, né? Mas vocês, agora volta para nós, mas vocês não serão chamados de rabi, porque um só é mestre, que ensina, e todos vocês são irmãos. É dele que vem todo o ensino. É da cabeça que vem sobre o corpo as ordens. A igreja é dele. Os princípios na palavra são estabelecidos desde a criação. Só um é o guia de vocês, o Cristo.
E para ficar muito claro isso, ele continua ensinando, né? Maior é o que serve. Por quê? Porque entre os fariseus havia uma busca em ser o maior, em estar no topo, ser reconhecido. E aí Jesus diz: quem se exaltar será humilhado, mas quem se humilhar será exaltado. O que queremos? Então há uma atitude nossa de nos humilhar, de nos render à verdade de Deus. Penso que nossos discipulados, às vezes, tem mistura, né? Das nossas palavras com as palavras de Jesus. Eu já fiz muitas vezes referência a vocês do nosso querido mestre Erasmo, né? Um exímio pregador. E eu pude andar os primeiros anos aqui nessa congregação com ele. E às vezes eu, né, começando a vida no Espírito, algo novo para mim, eu ia lá e dizia assim: Erasmo, como é que é isso? O que eu faço? Imagina um homem com uma experiência que ele tinha. Ele podia tirar de letra. Ele nunca fazia isso. Senta aqui. Senta aqui. Vamos orar. Vamos ouvir antes de falar. E todos nós que discipulamos podemos aprender com ele. Então, estamos certos de quem nos guia? Quem de vocês tem discípulos? É uma pegadinha, tá? Entreguem para Jesus. Porque se for nosso discípulo, nós vamos encher de conselhos nossos, de opiniões nossas, né? Mas se forem discípulos de Jesus, é o conselho dele que vale. É o princípio dele que vale. E aí, nós não precisamos dizer assim: eu acho que você não devia casar de novo. Se você disser isso, peraí, e eu com a tua opinião, né? Mas se você disser assim, Jesus disse que não separe o homem o que Deus uniu. Aí, essa não é minha palavra, essa é a palavra de Jesus. Muda um pouquinho quem está guiando essa conversa, né? Então, é por isso que fazemos essa observação nessa manhã, essa divisão, para que nós sejamos apenas servos para servir o nosso irmão. E nós temos que levá-los a Jesus. Nós temos que levá-los a seguir Jesus. Amém? Não é isso que ele diz? Fazer discípulos, ensinando-os, que é mesmo o verbo, né? Ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ora, a ordem vem dele, a direção vem dele, ele é o mestre que nos guia. Então, a nossa linha de vida que seguimos tem uma guia, que na ponta tem um guia.
Ele que nos guia. Ele nos revelou toda a sua vontade. Ele revelou o Pai e nos ensinou todas as coisas. Tudo que Ele nos ordenou e nos autorizou a passar adiante. Não inventem conselhos próprios, né? Busquem respostas no Mestre. Então, para concluir, nessa manhã, com folga, eu queria encorajar vocês, no fim de Hebreus, no fim desse, mais para o fim do capítulo 6, a gente só fez o começo, diz assim: versículo 9, diz um pouquinho antes, né? Quanto a vocês, meus amados, ainda que falemos desta maneira, estamos certos de que coisas melhores os esperam, coisas relacionadas com a salvação, que esse era o assunto de todo o contexto de Hebreus aqui, tá? Porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fazem e do amor que mostraram para com o seu nome. Ele que precisa ser honrado, né? O nome dele é que está sobre todas as coisas. Ele que importa. Eu posso até discordar dele, mas ele é o certo. Ele é certo. E eles faziam por amor, é o testemunho, né, do escritor, eles faziam por amor do seu nome. Pois vocês, aí ele podia assim, né, são mestres. Não, vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. O nosso trabalho é servir aos santos. Lembrando que Jesus disse, né? Porque fora o mestre, todos vocês são irmãos. Mais novos, mais velhos, mais experientes, menos experientes, mais dificuldades, menos dificuldades, contextos difíceis, contextos não tão difíceis, mas todos somos irmãos. O corpo é de Cristo. Essa unidade, ela precisa ser real na nossa vida. Nós não podemos desconectar os órgãos desse membro, desse corpo. Nós precisamos andar firmes, conectados, ligados, unidos, em juntas. E por fim, desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos. Agora ele volta a falar da preguiça, né? Para que não se tornem assim, como aqueles que não aprenderam, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Somos nós? Somos nós? Aleluia! Queremos ser assim, Senhor. Queremos te servir. Tudo que sabemos, aprendemos de ti e do teu Espírito que tu nos deste e disseste que ele nos faria lembrar de todas as coisas que tu tens ensinado. E tu disseste que é o Espírito da verdade que nos conduziria à verdade. Senhor, obrigado por esse Espírito que está em nós. Muito obrigado. Com ele, Senhor, podemos andar por esse caminho sem errar. Queremos ser guiados por teu Espírito. Jesus, muito obrigado, porque nós temos um mestre verdadeiro, um mestre que é perfeito,
um mestre que não erra, um mestre que não pecou, um mestre santo, o mestre dos mestres. Obrigado, Jesus. Queremos te seguir. Aleluia. Amém.